feito o segundo vídeo, mas entrei em luta corporal com o microfone aqui e acredito que hoje o som vai estar melhor um pouquinho. Vamos em frente. Antes disso, queria deixar um recado para o pessoal que está chegando agora no canal. O canal Arquibook ele não é um canal profissional, eu não tenho a intenção de tornar ele profissional. Então não espere aqui conteúdo extremamente mastigado, ou vídeos muito didáticos. O que eu trago são pontos de pesquisa. Nessa série de vídeos que eu estou fazendo, eu estou mostrando para vocês o caminho que eu segui para chegar no final, na conclusão que eu vou chegar. Quando eu tenho algo para dizer, aí eu faço um vídeo próprio, senão aqui no canal eu pego o vídeo de outros mesmo e coloco aqui. Fazendo um resumo do que foi o primeiro vídeo, eu comecei falando sobre a Tartária e identifiquei lá locais e personagens bíblicos. Disse que a Tartária, que os tártaros não foram os que construíram os prédios, todos esses edifícios, na verdade, e que acreditava que foram os godos, que na verdade esse primeiro povo tártaro que estava lá deu o nome à região. E eles aproveitaram para colocar tudo na mesma sopa, sem te contar a história. Quantos povos passaram por lá? Quantas tribos? Falei também de Esdras e para onde os judeus foram depois do cativeiro na Babilônia. Falei, acho que Esdras não estava na Bíblia, mas parece que estava na Bíblia. Mas o importante é você saber onde ficava a Babilônia e ver para onde que eles foram. Ou seja, para a atual Rússia, atual Sibéria. Mostrando que a nossa história está enganada, está errada. Falei também sobre a existência da Terra de Jesus, que está ali entre a Sibéria e o Alasca, através de um vídeo da Living Babylon, que encontrei. Falei que esconderam Tebas, esconderam a longitude em razão da criação da linha internacional de data e do meridiano de Greenwich. E a latitude, com a projeção da Terra Globo, se escondeu as terras nos polos. Então vamos continuar a partir daí. Aqui nesse mapa, nós podemos ver a linha preta, aqui, que é o meridiano de Greenwich, a linha preta aqui, que é a linha internacional da data. À direita de Greenwich está Paris, a linha que passa sobre Paris. E à esquerda, mais ou menos, onde passava o meridiano de onde antigamente se tomava a longitude, que era a Rubis Negra, aquela pedra lá no Polo Norte. Acontece que essa linha internacional da data, antigamente era chamada de Antípoda de Paris. Então aqui houve, de alguma forma, uma mudança do mapa em que eles esconderam uma parte. Tá? Mas uma professora americana nos trouxe uma ideia bastante interessante, que é real, e existem países fora do tamanho. Então eles aumentaram alguns países também, e isso trouxe para nós um problema, que o mapa que olhamos não é um mapa da Terra. Vamos dar uma analisada no vídeo. Analisada não, vamos assistir o vídeo dessa professora. In the southern part of the world, you have children going to school, and they're seeing this map. Right. They're seeing a distortion. Yeah.
of size, of shape, of location, of importance. In order to use this map at all, you have to take this piece off here, and put it over here. And now you see, the United States is no longer in the middle of the map. Right. Now, I did this with a major record company in New York City, I think in 1970. And an older man stood up in the back of the room and said, "Now, Elliot, you've gone too far." I said, "What's your problem?" You can't do that with the map." I said, "Well, actually you can." He said, "No, the United States isn't in the middle of the map anymore." I said, "The United States never was in the middle of the map. You need to realize this depends on how you draw your map." And then I pointed this little fact out to him. South America is actually 9 times larger than Greenland. Even though it doesn't really look like it. No, it is. South America is actually 9 times larger than Greenland. It's crazy. Now, according to your social studies teachers, what is the equator? Halfway between the North Pole and the South Pole on this map would be right about here. Right. And that means that Iowa has a semi-tropical climate. Well, you've been in Minnesota in the wintertime. I've been in Iowa too. It's definitely You know that it doesn't have a tropical climate. So you have to then introduce a real version of the map of the world. I hope this is the one. That's very good. The Peters projection map. The sizes on this map are right. The shapes are distorted. Look at Greenland on this map. Right there. See it? Yeah, it's really tiny. See how small that is? Right. Look at it on the Mercator projection. So why do they do that? I don't understand. Why? Because the Pope commissioned Mercator to make a map that shows the spread of Christianity. So all the countries in which there are predominantly white people are larger than those in the southern part of the world, halfway between the North Pole and South Pole. Mm-hmm. Now, if you have children going to school and they're seeing this map, Right. they're seeing a distortion Yeah. of size, of shape, of location, of importance. If they're looking at this map, they're seeing a distorted, shape distorted, but size and location and importance makes sense. This makes no sense. Right. On that map, Alaska is bigger than Mexico. On this map, Mexico is bigger than Alaska. And look at Canada on this map. Look at that thing. That much is map. Look at Canada on a properly constructed map. Yeah. Do you think that's important? It's a world of difference, actually. A world of difference. That's a good thought. Look at there. Look at South America and compare it to Greenland on this map. Right. It's almost like we're teaching kids that we're bigger, we're better. That's right. You know. That's right. That's exactly what this map is. That's exactly what this map is supposed to do. Right. What we have in this country and call education is indoctrination. We start at 3. We used to start at 5. From the northernmost point of Canada to the southernmost point of South America, all the people in here are Americans. North Americans, Central Americans, South Americans. These are all Americans. You can't put up a wall to keep Americans out because we're all Americans. Muito bem. Nesse ponto, eu já tinha comigo a certeza que mudaram os mapas. Mas não sei como que mudaram os mapas, se foi pela aumentaram os graus de longitude, se foi pelo aumento dos países, de alguns países, ou se foi pela criação da UTC e do meridiano de Greenwich, ou pelas 3 coisas juntas. Mas a conclusão é de que o nosso mapa foi alterado e não é esse. Mas ainda assim, provar a existência da Terra de Jesus teria que ter mais algum indício, mais algum subsídio para a gente poder acreditar nisso, porque poderia ser também
eu fui pesquisar o local de onde passava esse meridiano, de onde se contava a latitude, desde a Lourdes Negra, a pedra lá no Polo Norte, e vi aqui que passava por Açores, né, e pelas Ilhas Canárias. Como eu passava mais próximo das Ilhas Canárias, eu fiz a pesquisa aqui, mas não encontrei nada. Porém, quando eu fui fazer da Ilha de Açores, comecei a fazer pesquisa, e aqui perto dessa ilha, Ilha das Flores, ao norte dela, não está desenhada nesse mapa da área urbana. Existe uma ilha chamada Ilha do Corvo. E nessa ilha existe um mistério que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Até hoje, né, talvez hoje a gente esteja decifrando o que significava isso. O que significava não, um indício, uma linha para começar. Mas o que tinha nessa ilha? Bem, ali tinha uma estátua que eles chamam de equestre, do corvo. Acontece que essa estátua, ela estava em cima do promontório, com um braço apontado para o oeste. Sabe? E ninguém sabe quem foi que fez essa estátua, de onde surgiu. Falam que foi cartagineses. Mas vamos ler um pouquinho o que nos conta dessa estátua. Que já não existe mais, obviamente, porque foi destruída por o rei de Portugal. E está se tornando uma lenda. Ou seja, o pessoal está esquecendo dela. Mas tem alguns ali que pesquisam. Lá estão, inclusive, na ilha. Bem, Damião de Góes. Vamos ver o que ele nos falou de lá. Um navegante que falou do... A informação de que dispomos sobre o monumento a noroeste do cume do vulcão é do cronista Damião de Góes. Aqui é o Wikipédia, tá? Uma estátua de pedra posta sobre uma laje que era um homem em cima de um cavalo em osso. E o homem vestido de uma capa, como Pedem, sem barrete, com uma mão na crina do cavalo, e o braço direito estendido, e os dedos da mão encolhidos, salvo o dedo segundo. Aqui os latinos chamam index, com que apontava contra o poente, ou seja, a oeste. Esta imagem, que toda saía maciça da mesma laje, ou seja, era como se fosse, dizer, não é o termo, chumbada na laje ali, né? Mandou o rei Dom Manuel tirar pelo natural por um seu criado debuxador, que se chamava Duarte da Armas. Depois que viu o debuxo, mandou um homem engenhoso, natural da cidade do Porto, que andara muito em França e Itália, que fosse a esta ilha para com aparelhos que levou, martelo e cinzel, os aparelhos, para tirar aquela antigualha, o qual, quando dela tornou, disse a El Rei que a achara desfeita de uma tormenta que fizeram no inverno passado. Então ele falou que o rei tinha estado, uma tempestade passou e desmontou a estátua. Mas a verdade é que ela foi quebrada por mau aso, e trouxeram pedaços dela, a saber, a cabeça do homem e o braço direito com a mão, e uma perna, e a cabeça do cavalo, e uma mão que estava dobrada e levantada, e um pedaço de uma perna. O que tudo esteve no guarda-roupa do rei alguns dias, mas que depois se fez destas coisas, ou onde puseram, eu não o pude saber. O cronista refere-se ainda ao capitão, que o capitão do donatário, Pedro da Fonseca, presente na Ilha das Flores do Corvo, do 529.
soube dos moradores que na rocha, abaixo de onde estivera a estátua, estavam entalhadas na mesma pedra da rocha umas letras. E por um lugar ser perigoso para se poder ir onde o letreiro está, fez abaixar alguns homens por cordas bem atadas, os quais imprimiram as letras, que ainda a antiguidade de todo não tinha cegas, em cera para isso levar. Contudo, as que trouxeram impressas na cera eram já muito gastas e quase sem forma. Assim que, por serem tais, ou porventura por na companhia não haver pessoa que tivesse conhecimento mais que de letras latinas, e este imperfeito, nenhum dos que ali se achavam presentes soube dar razão, nem do que as letras diziam, nem ainda puderam conhecer que letras fossem. O padre Gaspar Frutuoso, um dos primeiros historiadores nativos do Açores, escreveu o seguinte: um vulto de um homem de pedra grande que estava em pé sobre uma laje ou poio, e na laje estava esculpido umas letras, e outros dizem que tinha a mão estendida a nordeste ou noroeste, onde está localizada a terra de Jesus, como que apontava para a grande costa da terra dos bacalhaus, que é a Terra Nova, ou seja, aqui Terra Nova no Canadá, mas a terra de Jesus está atrás ali do Canadá, além do Canadá. Outros dizem que apontavam para o sudoeste, como que mostrava as Índias e Castela, que eram as Antilhas, e a grande costa da América com dois dedos estendidos. E no mais que tinha cerrados estavam em umas letras, ou caldeias, ou hebreias, ou gregas, ou de outras nações, que ninguém sabia ler, que diziam os daquele ilhéu e os da Ilha das Flores, que as letras diziam Jesus avante. Os construtores teriam sido, na sua opinião, os cartagineses, e aí vem a narrativa, né, dos cartagineses. Quem quiser falar no Wikipédia, aí pode procurar dizer. Daí falam dos fenícios, mas aqui é a narrativa já. Olha aqui como é que está se tornando. Apesar de nunca arqueologicamente confirmada, mesmo, lógico, que quebraram, esconderam, e de ser considerada provavelmente falsa por historiadores subsequentes, claro, porque tinha que manter a narrativa mentirosa. A história da estátua de Coeste do Corvo, papapá, bem como das moedas públicas ali encontradas, são culturalmente e turisticamente importantes para os Açores. Mas vamos ver um vídeo do canal do YouTube Harry Hurt, Terra Rara, que tem um vídeo onde ele foi até a ilha, essa ilha do Corvo, ou a Ilha das Flores, e traz para nós novas informações. O nome do vídeo dele é O Mistério da Estátua da Ilha que Nunca Foi Desvendada. Então, vamos assistir o vídeo. 400 people clinging to a volcano 2,000 kilometers deep into the Atlantic. Corvo, the island of the crow. Although really there are no crows here. They mean to say cormorant, although there aren't really any cormorants either. The truest name that this little rock ever had is the Island of the Statue. Because for all the history here, the most important thing that humans ever did happened before it was even discovered. In the 15th century, Portuguese sailors returning from Newfoundland stumbled across a yet uncharted island in the Azores, a small volcanic crater sticking up out of the ocean a few hundred meters, seemingly untouched by man. But as they sailed around that island, a lone figure in the hills caught their eye. On the top of a cliff on the far western shore was a carved statue, a sign of humanity, long since worn down by the salt.
It was a saddleless horseman riding atop a stone pedestal, his left hand on the back of his animal and his right pointed out deep into the abyss of the Atlantic, as if he was calling people forward to a world they had only just found. At his feet were carvings that none could recognize, not then, not ever. And I can only imagine the thoughts that must have crossed those sailors' minds. Nobody had ever been here, and yet there it was. It was more than a mystery. It must have felt like a fantasy come to life, like a mirage that they couldn't wipe away from their eyes. It's as if we get to Mars, and the first thing we see there is a statue of a man on a horse. What types of stories would we tell? How would it affect the community that grew up around it? It would still be a lifetime before anybody actually settled here. And even when they did, it was as subsistence farmers barely capable of survival. This island would never become anything more than a footnote in Azorian history, completely unknown to the vast majority of mainland Portuguese even to this day. There's nothing here to differentiate them from the rest of these islands, well, except how much harder it was to survive, how little they had in comparison. That statue was the one thing that they had that nobody else did, and in a way, it defines these islands far better than anything else ever could. But this was a colony, and it didn't matter that the settlers were Portuguese. It wasn't long before the mainlanders stripped Corvo of everything that it valued. They demanded that that statue be brought back to Lisbon. It was broken into pieces and shipped to an indifferent king, uncared for by a people with little desire to even admit it existed. After all, it was proof that they weren't first. So there, locked away, it remained a curiosity of the court until it was lost and turned to legend. There are no pictures of it, no drawings, no representations of any type, no proof that it ever truly was here at all. Just a memory hidden in the fantasies of people on a volcano deep in the ocean. Yet, by not existing, that statue has almost gained more power than if it did. Fantasy is far more tenacious than reality can ever hope to be. Mainlanders might have stolen and destroyed the physical item, but here on Corvo, they remember the myth that it represents. In this way, it can change with the generations here. Each new iteration of the islanders can come up with a new meaning of their symbol. It's like a cloud on which they've built their society. Nobody needs to look below to see what it's actually resting on, just so long as everything is still able to rest. When Columbus found Hispaniola, the islanders here said that the only reason he knew it was there was that he stopped in Corvo, saw the statue, and followed where it pointed. Which is definitely not true. We know that for a fact, but it doesn't stop the people here from saying it. Similarly, when Cabral found Brazil, they said the same thing. He stopped here, looked at the statue, only this time it pointed towards South America, which, again, was not true, but didn't stop him from saying it. That cycle continued throughout this island's history. Whatever seemed important, whatever happened in the West, this was how they felt connected to it. When American whalers came to pick up Corvoese to fill their ships, they claimed that the statue pointed towards Boston. By that time, it was no longer a man on a horse, but the Virgin Mary. The text below her feet no longer said something unintelligible in a foreign language, but it was Latin, and it said, "Go forth, Jesus." Every new generation came up with their own lie, their own myth to keep this island's importance alive. Not to others, but to themselves. They lie about it to this day. And I can understand why. It isn't just the pride of having an important monument in a tiny community. That statue was a near-perfect symbol of the history of these islands. It was a physical manifestation of the dawn of colonization, of the conquest of the New World. This island might be Portugal on paper, but underwater in the plate tectonics, this is the furthest east you can get in North America. The history, the identity, hell, the land itself points west. Of course the statue would too. It lets them feel greater than some poor souls locked on a forgotten rock. This isn't about a statue. It's about them. In the Bem, então, como eu disse, essa história está se tornando uma lenda. As pessoas não estão mais acreditando como o rapaz do vídeo que trouxe para nós informações importantes. Apesar da tradução ali estar mais Jesus, o adiante Jesus, ele nos trouxe que a inscrição era Go for Jesus, vá para Jesus.
Nessa imagem, nós estamos vendo aqui um esboço descritivo do que era a estátua. Então, esse seria um indício, porque vá para Jesus, para a terra de Jesus. Então, isso vai ter significados diferentes. As pessoas vão interpretar de uma forma material, outra de uma forma espiritual. E cada um deve ter a sua interpretação sobre isso. Mas, é claro, a nossa mostra, que a nossa história foi escondida, que esconderam a história da terra de Jesus, ou de Jesus. Essa questão, cada um deve se responder. Vou tentar trazer mais indícios, se eu encontrar. Mas o interessante é que a Bíblia traz que somente através de Jesus se chega ao Pai. E o caminho é estreito. Então, será que isso tem a ver com o Polo Norte? Para chegar lá no Polo Norte tem que ser através da terra de Jesus, que é um caminho estreito, entre dois estreitos. Então é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Vamos falar sobre o Polo Norte no próximo vídeo. E trazer mais informações para a gente tentar decifrar o que é tudo isso. Certo? Então, um fraterno abraço. Até o próximo